Olá pessoal, meu nome é Ricardo Brito. Pois é, hoje a gente vai falar dela e dessa raiz dela que é muito agressiva. Ó. Estourou o vaso aqui e não brinque não, porque a raiz dessa planta é agressiva demais. Já tô com vaso novo aqui pra gente fazer a troca. Comprei terra também, a gente vai trocar ela de vaso. Eu vou aproveitar para dar uma podada nela e ela vai ficar bem mais bonita, então não sai daí. Ó pessoal, a planta tá aqui. Ela tá bem cheia, ó. Eu vou fazer uma poda nela para ela ficar mais em formato de coqueirinho, porque ela tá muito cheia, já tá passando aqui pela passagem, ó. O vaso que ela tava plantada estourou, ó. As raízes estão saindo aqui pelo lado, ó. Estourou, então eu vou ter que trocar esse vaso. Comprei esse vasão aqui, ó, de cimento, minha gente, para ela. Não bote sua areca em vaso de barro, porque quando ela começa a crescer, ela vai estourar. Então, vaso de cimento é mais recomendado porque é um vaso mais resistente. Então, esse vaso ó, tem uma boca bem larga, é um vaso bem maior do que esse. Então, esse daqui ela vai durar bastante tempo. Sem falar da resistência. Nesse vasão foi R$50. Eu comprei aqui numa Flora. Aproveitei para comprar também essa terra adubada, ó, terra VIP. É uma terra adubada, é uma terra indicada para plantas ornamentais, frutíferas. Ela tem composto orgânico, calcário, esterco, pó de carvão. Então assim, é muito boa para plantas ornamentais. Então vou aproveitar e já fazer essa troca, né? Vou fazer a poda dela. Olha como ela tá bonita, mas ela tá muito cheia. Eu não gosto dela muito cheia assim não. E vou aproveitar para fazer a troca para esse vaso. Então vamos embora. Minha gente, tava sem sol. Aí eu digo que eu vou aproveitar para adiantar o vídeo que tá sem sol. Mas agora o sol saiu. Mas eu já tô aqui, já trouxe as coisas para cá, então eu vou começar. Primeiramente a gente vai fazer a poda dela, porque ó, ela tá muito cheia. Eu não gosto dela assim muito cheia. Então já vou aproveitar para fazer a poda, para depois a gente fazer a troca de vaso. A poda dela, pessoal, eu gosto de podar sempre essas folhas laterais, porque a gente tirando essas folhas laterais, ela fica mais para cima, ela fica mais em formato de coqueirinho e eu acho que fica mais ornamental e fica mais bonita. Então deixa eu começar aqui agora a poda para depois vocês verem como é que vai ficar. Simbora! Ó, eu costumo tirar todas essas folhas laterais que estão muito cheias para deixar justamente essa parte de baixo mais podada, pra ela ficar mais em pezinha. Eu gosto dela mais assim, então a gente vai cortando sem pena, tá pessoal? E quando você for cortar a folha, você corta bem rente ao caule, você não corta assim no meio, ó, porque senão ela fica com isso aqui, você corta bem rente. Ó pessoal, como ela aqui embaixo já tá bem mais vazia, porque ela tava bem cheia, e você aproveita justamente esse momento já para fazer a limpeza, para tirar folhas secas, para tirar galhos secos que vai estar ali por dentro da sua planta. Você aproveita essa poda já para fazer toda a limpeza na sua planta. Ó pessoal, terminei aqui. A diferença é gritante, ó. Todas as folhas que eu cortei, ó como ela fica mais bonita. Tem gente que prefere ela mais cheia, mas eu prefiro ela assim, ó, mais em formato de coqueirinho, até porque fica mais espaço, entendeu? Ela tava com as folhas passando muito aqui por essa passagem. E quando eu podo embaixo, ó, ela fica mais com as folhas em pé. Ela fica mais em pezinha, sem aquele montante de folha embaixo, tá vendo? Ó? Aqui eu pelei bem, deixei mais as folhas que estão em pé, ó, e ela fica nesse formato coqueirinho. Eu acho que fica mais bonita. Eu não gosto dela muito cheia não, eu prefiro ela assim, até pelo espaço, ela ocupa bem menos espaço. Vamos agora fazer a troca do vaso. Vou colocar ela nesse vasão aqui, ó, para ela ainda crescer mais. Simbora! Pessoal, como eu mostrei a vocês, a poda já foi feita. Não consegui gravar pela manhã porque o sol começou a esquentar muito. Tava nublado quando eu iniciei, mas depois o sol saiu e aqui ficou muito quente. Então já tá tarde aqui em João Pessoa, então eu preferi terminar de gravar agora à tarde porque o sol tá mais tranquilo. Então agora a gente vai tirar esse vaso para poder passar ela para o vaso novo. Eu tô com um martelo aqui, vou colocar minhas luvas
Pessoal, um detalhe que eu quero comentar com vocês. Quando o vaso estiver nessa situação aqui que ele está quebrado, o importante é vocês utilizarem luvas. Por quê? Porque às vezes pode entrar algum inseto por essa fresta, algum escorpião, algum bicho. Já aconteceu comigo de mexer num vaso bem menor, um vaso que estava no chão, estava quebrado. Quando eu fui mudar a planta para outro vaso, tinha um escorpião nas raízes. Então assim, não vamos vacilar. Sempre que a gente for mexer com plantas, principalmente nessa situação aqui de vaso quebrado, que pode ter entrado algum inseto, vamos colocar as luvas para nos proteger, certo? Estou aqui com o martelo, ó. Como esse vaso não vai servir mais, eu vou utilizar algumas partes dele já para fazer a drenagem desse vaso aqui maior. Vou colocar os pedaços desse vaso que eu vou quebrar no fundo do grande para fazer a drenagem. Então vamos começar. Pessoal, consegui tirar, quebrei o vaso aqui. Eu tive um susto porque eu vi umas coisinhas brancas nas raízes, eu achei que fosse cochonilha. Mas aí eu comecei a mexer e começou a sair um bocado de pedacinho de isopor. Eu lembro que quando eu fui fazer o plantio dela, eu coloquei isopor para fazer a drenagem. Então esse isopor se espalhou e a planta começou a crescer e começou a se agarrar nesse isopor. Então assim, tava cheio. Eu consegui tirar uma parte e ela agora tá mais limpa, mas ainda tem pedacinhos de isopor ali pelo chão. Eu achei que fosse cochonilha de raiz, mas graças a Deus não é não. Agora é replantar ela nesse vasão aqui, ó. Pessoal, e ó isso. A raiz dela já tinha descido pelo vaso e já tava se enfiando, ó, aqui por debaixo da terra. Essa planta é demais, viu? Olha só, a raiz dela já tinha descido pelo buraquinho do vaso, que o vaso já tá pequeno para ela, e ela já tava se enraizando aqui por debaixo, ó. Ó pessoal, coloquei já o vaso no local. Eu quis colocar logo porque quando você começa a colocar coisas nele, ele já é um vaso de cimento, já é um vaso pesado. Então a gente já coloca ele no local e vai preparando ele aqui. Como eu disse a vocês, eu tive que quebrar o vaso, né? Porque o vaso já estava quebrado embaixo. Então essas partes do vaso quebrado eu utilizo para fazer a parte de drenagem desse novo vaso. Para aproveitar, né? Então a gente, ó, quebra bem essa parte e vai colocando no fundo do vaso justamente para fazer essa drenagem desse vaso grande. Ah, Ricardo, mas vai ficar pesado? Vai, porque já é um vaso de cimento. E ainda mais a gente fazendo essa parte de drenagem com cascos de outro vaso, vai ficar pesado. Mas é um vaso que eu não pretendo estar mudando de local. Então assim, ele vai ficar aqui. Talvez se eu precisar mudar de local é só para dar uma afastada para pintar a parede. Mas não é uma coisa que eu vou precisar estar sempre mudando de local. Então vai dar para ficar ali do jeito que ele está mesmo. Pessoal, vamos agora para a parte da terra. Como eu mostrei a vocês, essa terra aqui é uma terra boa, terra VIP, uma terra adubada, uma terra própria para plantas ornamentais. Então, deixa eu já rasgar aqui o saco para colocar a primeira camada. Depois a gente completa. Ah, Ricardo, vai usar a área toda? Talvez eu use, porque como esse vaso é um vaso grande, eu acredito que talvez não dê para... Talvez tenha que usar essa terra toda, mas a gente vai testando, né? Deixa eu colocar logo aqui a primeira camada. Uma terra boa, terra bem solta, cheia de carvão. Então vamos colocar logo aqui a primeira camada. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. Coloco uma camada bem generosa. Veja que já tá bom. Um pouquinho de peso. Dá uma misturada aqui. E agora a gente vai vir com ela. Vamos medir, né? Pra ver se dá. Eu acredito que já vai dar. Mas vamos ver aqui. Vamos pegar ela aqui, é um pouquinho pesadinha. Vocês estão acompanhando aí tudo. Ó. Deu na medida.
Na medida até parece que eu calculei, mas não tinha calculado não, viu? Foi de olho mesmo. Dou uma virada aqui nela. Ó. Não quis mexer no torrão, pessoal, porque o torrão dela tá bem, tá saudável. Eu achei no início que era cochonilhas de raiz, mas não é. Então assim, eu não quis mexer. Poderia diminuir esse torrão, poderia, mas eu não quis mexer muito no torrão, não. Eu tô achando que ela tá um pouquinho alta. Acho que eu vou precisar tirar um pouco de raiz. Só um pouco. Eu vou ali pegar uma serra e eu já volto com vocês. Ó, pessoal, como ela ficou um pouquinho na beira do vaso, eu vou tirar um pouco da raiz dela. Poderia tirar a terra, mas assim, se eu tirar mais terra, ela vai ficar muito próximo da parte de drenagem. Então eu vou cortar um pouco da raiz mesmo. Ó, pessoal, terminei aqui. Eu fico me baixando porque o celular tá um pouquinho distante. Ó, tirei toda essa parte aqui de raiz, ó. Cortei bem. Agora eu acho que ela vai ficar mais... vai ficar bem melhor do... Levanta de novo. Agora sim. Agora... porque ela estava muito passando da borda do vaso. Se a gente fosse regar, não ia ficar legal, entendeu? E aqui não, aqui ó, ela se encaixou bem. E tá bem abaixo da boca do vaso, era isso que eu queria. Deixa eu só ajeitar ela aqui agora. Colocar ela de uma forma que ela não fique com as folhas para passagem. Fique assim, ó. Aí isso, pessoal, você já vai ajeitando antes de colocar areia, porque depois de colocar areia fica muito pesado, né? Ó. Assim ela fica assim, ó. Fica puxando melhor. Quebrou uma folhinha dela. Deixa eu já tirar. Acho que assim tá bom. Aí agora a gente vai completar. Deixa eu mostrar aqui a vocês como é que tá. Não vou nem desligar, vou tirar vocês. Aliás, deixa eu desligar. Ó, o pedaço da raiz tá ali. Tá vendo que aqui, ó, ela ficou mais encaixada no vaso. Ela não ficou tão alta, então até para regar é melhor, tá? Eu vou agora completar com a terra para finalizar e depois fazer o acabamento em cima, né? Colocar alguma casca de pinos, alguma coisa. Mas ela tá bem bonita. Colocar a terra agora. Ó, pessoal, vamos agora completar com a terra. Acho que eu não vou ficar com a luva mais não, porque a parte de raiz eu já coloquei. Deixa eu tirar aqui a luva. A gente coloca agora a terra. Vamos completar. Não sei se vai sobrar terra não, viu? Mas enfim. Eu espero que não falte, porque o vaso é muito grande. Pessoal, e falando um pouquinho do cultivo da areca bambu. A poda, vocês já viram como é simples. Eu prefiro ela assim, mais fininha. Eu não gosto dela muito cheia para o lado. Então sempre que você for fazer a poda, você já faz a limpeza também para tirar folhas secas, para tirar folhas que estão quebradas, enfim. A iluminação para essa planta se dá super bem à meia sombra ou em ambientes bem iluminados. A minha, ela tá aqui na parte de sol, mas ela não leva sol o dia todo porque o sol tá meio que do outro lado, mas ela recebe muita claridade e tem uma parte do dia que ela recebe o sol. Apesar que ela consegue se adaptar ao sol pleno, só que dependendo da região que você cultivar, dependendo do sol, ela pode queimar as suas folhas. Ela na meia sombra, ela fica com um tom mais esverdeado, mais bonito, mas ela também se dá em sol pleno, dependendo da região. Com relação a mudas, a gente pode fazer por divisão da planta, é muito tranquilo. É uma planta fácil de cultivar, é uma planta que vai gostar de uma rega periódica, mas ela não gosta muito de encharcamento. E para fazer a adubação dela, você pode fazer uma adubação mensal com NPK 10-10-10, ou com um bocache, que ela também vai se dar super bem. É uma planta bonita, é uma planta super decorativa, só que volto a dizer, você tem que ter muito cuidado aonde você vai plantar. Porque eu já vi
como vocês viram aqui, ela quebrar vaso. Eu já vi as pessoas fazerem decoração com essa planta próximo a piscinas e ela, quando ela vai crescer, ela começa a quebrar o piso ali próximo à piscina. Então assim, tem que conversar com quem vai lhe vender, tem que conversar com o paisagista, porque ela é linda e é decorativa, mas ela próximo, plantadas no chão, próximo a muros, próximo a pisos, provavelmente quando ela for crescendo, ela vai quebrar. E outro detalhe também, se você pretende cultivá-la em vasos, uma dica que eu dou, vaso de cimento, que é o vaso mais resistente. Vaso de barro, ela de início ela suporta, mas com o decorrer do tempo, as suas raízes vão crescendo e ela quebra o vaso, como vocês viram. Então assim, vaso de cimento. Ela pode até chegar a quebrar isso, mas ela ainda vai demorar, porque ela ainda vai crescer mais. E o vaso de cimento, para ela quebrar, é um pouco mais difícil. Pode acontecer? Pode. Mas o vaso é bem mais resistente que o de barro. Ó pessoal, terminei aqui. Deixei mais ou menos uns 2 dedos da borda. Só que se eu deixar assim, como tem os gatos, vocês já sabem, né? Os gatos vão fazer isso aqui de banheiro. Eu tô sem manta de bidim, então eu vou pegar alguma coisa para forrar aqui, para colocar ou pedrinhas ou casca de pinos, enfim. Eu vou ver o que é que eu faço aqui. Ó pessoal, comecei a colocar as cascas de pinos, mas acabou e eu tô sem. Aí eu coloquei, eu tava sem manta de bidim, como eu disse a vocês, aí eu coloquei uma malha e vou colocar umas pedrinhas agora, porque a casca de pinos não completou tudo. Então, para não ficar misturando na terra, eu coloquei essa malha e vou colocar por cima agora. Ó pessoal, concluí. Resolvi tirar as cascas de pinos porque não ia ter suficiente. Eu tô sem casca de pinos. Aí eu coloquei o próprio os pedacinhos do vaso dela, o que quebrou, fazendo a forração. É mais para os gatos não subirem para fazer xixi. Depois eu vou comprar a casca de pinos. Aí eu tiro essas telhinhas e coloco a casca de pinos. Mas até que ficou, não achei tão feio não. Ficou parecendo um mosaico. Mas eu prefiro casca de pinos. Como eu tô sem, aí vai ficar com ele por enquanto. Vou fazer agora a rega. Vou regar bem. E ela ganhou uma nova casa. Olha como ela tá bonita. Pessoal, então é isso. Areca bambu replantada em um vaso novo, e eu espero que ela cresça saudável nesse novo vaso. Se tiverem dúvidas desse plantio, se tiverem dúvidas desse cultivo, mandem aí nas perguntas, vai ser um prazer responder a todos vocês. Beijo, até a próxima, valeu, tchau!